gente. Boa noite. Ah, boa Legal. noite para Então, todo mundo que está chegando. Vamos lá. quantas pessoas estão chegando? Deixa eu falar rapidinho. Eu sou a Dani Mário, para quem está vindo aí do canal da Flávia, né? Eu fiz a constelação sistêmica com a Flávia. A gente estava até falando faz 3 meses aí, até hoje tem me feito muito bem aí, né? Tô colhendo os frutos, né? Que é um processo muito bacana, super recomendo. E a Flávia aqui, ela é mentora e consteladora sistêmica, consultora organizacional, especialista em evolução de grupos, colaboração e design regenerativo. A Flávia é uma escola, gente. Olha, eu sou muito grata por tê-la conhecido, porque os conhecimentos que ela tem aí, tanto nessa parte de constelação sistêmica, de processo sistêmico em si, né? De facilitação sistêmica, e quanto à parte do design regenerativo, né, de culturas regenerativas, educação, a Flávia é escritora, né, Flávia? Escreveu um livro aí recente esse ano, da Pérola do Dragão. Então, aqui é um super, super prazer e uma grande honra de estar aqui falando com ela, viu? Muito bem-vinda, obrigada, Obrigada. viu, Flávia? Gosto muito das Eu que nossas conversas. agradeço por estar anfitriando essa conversa. Estou super animada para o nosso tema de hoje, que é lealdades invisíveis e autossabotagem. Eu estou vendo aqui a Regina Marinho, realmente, Regina, eu lembro de você, foi um encontro assim por um acaso e que eu lembro com muito carinho, porque você me apresentou Salvador de uma maneira que, de outra forma, eu não poderia conhecer. E também a Flávia Samarone, aqui do Gabinete de Curiosidades. Bom que você está aqui também, querida. Ai, Ricardo entrou, enfim, o pessoal está chegando enquanto a gente está começando. falar um pouquinho aí sobre o tema, né? Eu e a Flávia, a gente estava conversando sobre esse tema. Eu comecei a olhar e eu falava assim, nossa, o que seria, né? Lealdades invisíveis, a Flávia vai conversar sobre isso, né? Mas faz muito a gente pensar, como a gente colocou ali nas enquetes, né? Tem muitas coisas que a gente acaba sentindo que a gente não sabe explicar o porquê, né? Então, às vezes, aquela sensação aí de você ter conquistado tantas coisas e tá alguma coisa faltando, né? Alguma culpa, ou até esse processo que a gente fala aí de autossabotagem, que você fala, eu não entendo por que que eu faço isso, né? E esse no meu tempo aí de convivência com a Flávia, eu fui apresentada esse mundo sistêmico, né? E aí eu queria começar mesmo, antes da gente entrar e a Flávia explicar o que seria, né, as lealdades invisíveis. Eu queria que você falasse um pouquinho, Flávia, desse conceito de sistema, né? Como é que funciona? O que que é um sistema? Porque no final das contas, tudo que a gente vai falar assim tem muito a ver, né? Tá tudo envolvido nisso. É. Esse conceito, sistema, ele, da maneira como a gente usa, né, dentro das terapias, dentro da visão do pensamento sistêmico, ele surgiu ali na década de 70, com os chilenos, o Maturana e o Varela, que cunharam esse conceito de pensamento sistêmico, onde você tem a gente entender que a gente não está só falando de algo, a gente não está vivendo só a linearidade, né? Então, um exemplo, a nossa comunicação, né? Uma palavra, eu gosto de dar esse exemplo porque ele é muito claro, né? Uma palavra depois da outra, que forma uma frase que dá um significado. Então, a nossa própria linguagem, ela é linear. Mas se a gente amplia a nossa linguagem para entender os significados que vêm, os vários significados que aquela frase, aquilo que está sendo dito traz, então, né, quais são uma metáfora,
um vocal, uma nova palavra que de repente está no meio da frase, que abre um outro significado. Então, essa espécie de uma nuvem de conexão, a gente começa a dizer que sim, que isso pode, que isso ele passa a ser um sistema, uma ecologia da forma como a gente pensa, da forma como a gente aprende, dos nossos processos mentais. E esse lugar da sistêmica, ela vai ser absorvido dentro dos processos terapêuticos do meio da década de 70 para cá. Então, quando a gente fala das constelações sistemas, dos sistemas familiares, dos sistemas das organizações, quer dizer, quando a gente está falando a gente está indo além do sistema de como a matemática vê, né? Mas é legal, porque a matemática também nos ajuda a entender o sistema que a gente fala aqui. Então, quando a gente vê um conjunto de maçãs, um conjunto de laranjas, a gente começa e a gente agrupa por afinidade, então a gente consegue entender que esse é um conjunto de maçãs e esse é um conjunto de laranjas, e que se uma laranja estiver no meio das maçãs, ela não pertence àquele sistema, àquele conjunto, ela vai pertencer àquele outro. Isso a gente vai aprendendo desde o prazinho, né? Mas a gente se esquece que existem várias formas da gente criar esses elementos, que são esses vínculos entre diferentes elementos. Então, um sistema, ele dá um contorno, ele cria um dentro e o fora desse sistema, aquilo que pertence ao sistema e aquilo que não pertence àquele sistema. Quando a gente traz isso para o contexto das terapias, né, e principalmente das constelações, as constelações elas surgem dentro do contexto das terapias familiares, né, da psicoterapia e tal. Então, a gente diz que as famílias são um sistema biológico. E a gente diz que a ecologia é a qualidade de conexão entre os diferentes elementos, entre as diferentes pessoas que pertencem àquele sistema biológico. Eu acho muito bacana quando você me deu o exemplo disso, a questão do lago também, né, Flávia? Além desse conjunto, né? Nós somos um lago. Então é impossível a gente fazer qualquer movimento no lago que fique só naquele pedaço, né? Tudo que você faz, ou tudo que fazem dentro do teu sistema, ele vai reverberando, né? Então até aquela pedrinha que você joga no lago, o lago não é mais o mesmo, né? Então eu acho fantástico essa visualização, né? E esse entendimento que nós somos interrelacionados uns com os outros, dentro do nosso sistema, é fundamental esse entendimento. E entender que esses vínculos, que toda maneira como a gente lida com algum assunto dentro do nosso sistema vai reverberar realmente. É como se todo mundo, mesmo que inconscientemente, estivesse sendo informado sobre aquele movimento que aconteceu dentro do sistema, né? Dentro daquela... E quando a gente fala, uma outra coisa que a gente fala do sistema familiar, é que a gente não está falando só do núcleo familiar, né? O casal, os filhos daquele casal. A gente está falando também dos pais, dos avós. Os antepassados todos, né? Toda a linhagem. Então, os antepassados e os descendentes daquele sistema. Muito bacana. Isso é perfeito. Não, isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui, né? Então, entrando agora mesmo, né? Na questão das lealdades invisíveis, né? A gente tem muita familiaridade com o termo lealdade, né? Mas por que ela é invisível? O que quer dizer lealdade invisível, Flávia? Bom, esse conceito, o entendimento das lealdades invisíveis foi cunhado por um psicólogo húngaro
que tinha um médico na família americana, e um psicólogo, não, desculpa, um psiquiatra e uma psicóloga, que escreveram juntos um livro e desenvolveram por muito tempo uma pesquisa dentro do campo das terapias familiares, e o qual eles deram um nome de lealdades invisíveis. E o que eles chamaram, né? O que isso queria dizer? Estava falando daqueles padrões, daquelas recorrências, daqueles acontecimentos que aconteciam com um certo ciclo, com certa regularidade, recorrência dentro do sistema familiar, aquela que envolve os antepassados e os descendentes, que vinham, que de certa forma se manifestavam de uma maneira inconsciente. Então, é aí que... E aí, como que isso se manifestava, né? E por que isso acontecia? E eles foram entendendo que um dos motivos que isso acontecia era por conta de um desejo de pertencimento. Então, é como se a criança faz muito isso. A criança, quando ela vê que que alguns dos pais não estão bem, a criança às vezes adoece. Ou quando os pais estão em conflitos, a criança também entra no meio para tentar resolver, ou às vezes adoece ou cria alguns padrões de comportamento que estão... Isso assim, para trazer algo bem visível do cotidiano, né? Então, esse amor que a criança tem, a gente chama de lealdade invisível, é você responder pelo seu sistema, tentando finalizar alguma coisa, resolver alguma coisa, vingar alguma coisa, né? Você acha que você está respeitando e está honrando aquilo, né? Meio que... Eu até estava procurando aqui no post que você colocou, eu achei muito interessante falar assim, requer coragem, né? Lendo aqui o post, requer coragem para olhar a vida e os sofrimentos dos nossos pais, dos nossos antepassados, e ver tudo que eles sofreram e falar assim, ó, eu agradeço por tudo que você passou, mas eu vou ter a força e a coragem de ser mais feliz e mais bem-sucedido que você. Então, às vezes, é aquela questão que inconscientemente você fala assim, nossa, como eu posso, né? Meus pais sofreram tanto para que eu chegasse aqui, como é que eu posso ter uma vida tranquila, né? Então, é meio que uma cobrança, uma culpa em cima disso, que deveria ser ao contrário, né? Você fala assim, não, eu tenho que honrar o sofrimento dos meus pais, sendo que eles queriam que eu fosse feliz, né? Que eu acho que da grande maioria é isso que acontece, né? Então eu achei muito interessante, porque ninguém conscientemente vai pensar isso. Ninguém vai falar assim, ah, não, eu tenho que sofrer porque minha família sofreu, né? Mas assim, na hora de que você fala dessa questão do pertencimento, realmente você tem lá uma família que tá brigando, que tá triste, que tá passando por problemas. A criança que é toda feliz, que é toda... quer brincar, quer tudo. Ela vê aquilo que ela vai fazer, ela vai se retrair. Mesmo que ela não fica doente, ela não vai mostrar aquilo que ela tá sentindo. Ela vai querer entrar dentro daquele clima que às vezes ela nem entende por que tá acontecendo. Ela vai querer resolver, ela vai querer trocar de lugar, né? Muitas vezes. Mas quando, ainda com os pais, ainda é uma relação mais direta, né? É mais fácil de entender também. Quando você vê que os padrões eles estão vindo dos tataravós, dos avós, quer dizer, coisas que aconteceram lá e você está repetindo aqui, ou tentando solucionar aqui, a gente entende que existe uma conexão de intergeracional que passa pela memória biológica. Então, esse também é um estudo que a epigenética vai fazer como ciência e que um biólogo, né, o Huberman, ele também vai desenvolver uma teoria que o que a gente tem visto que em relação à teoria dele é o mais coerente dentro do que a gente tem visto nas práticas terapêuticas.
né? E dentro do que hoje a epigenética consegue trazer como resposta científica. Ah, legal. Aí a gente já vai entrar naquela pergunta da Eliade Paiva, né? Só para dar um oizinho para o pessoal que está chegando agora, né? Nós estamos falando hoje sobre lealdades invisíveis, que é esse conceito que a Flávia acabou de falar, né? De quando a gente acaba se pegando por algumas coisas que nossos pais, antepassados, passaram para nos segurar, né? Às vezes, uma história de sofrimento, a gente se sente culpado quando a gente está bem com algumas coisas, né? Então, bem resumidamente, é isso, é sobre isso que a gente está falando. E pedir para vocês também, deixem seus comentários, suas perguntas aí, né? A gente já pegou algumas ali dos posts que fizemos, mas participem aí, falem pra gente o que vocês querem ouvir mais, né? E aí, entrando nessa linha, a Eliade Paiva, ela colocou exatamente isso, né? Como que a gente identifica o que vem do nosso DNA, né? O que é da nossa genética e o que a gente adquire na convivência dos ciclos da vida, né? O que a gente adquire com a convivência com a nossa família. Bom, a gente é esse ser integral, né? Nós somos a nossa herança biológica, mas nós somos também as nossas heranças culturais, sociais, ambientais, né? Então, é muito difícil, assim, é muito difícil a gente, digamos assim, que o caminho não seria olhar as diferenças. O caminho é sempre você buscar a origem daquela questão do qual você está trabalhando. Então, e pode ser que a origem seja uma herança intergeracional e uma memória biológica adquirida pelos antepassados, mas pode ser que sim, que ela seja um trauma vivenciado na infância ou até na vida adulta, mas que vai criar cicatrizes também no sistema biológico e também na nossa memória. A questão é, se a gente está respondendo, se a gente está criando o reconhecimento dos padrões dentro da nossa vida. E se a gente vai olhando para buscar essa origem desse padrão que a gente reconhece como um evento aqui muito marcante, mas que de alguma forma traz elementos, traz informações de outros eventos que aconteceram na infância. E que, de repente, quando eu olho, eu vejo, bom, mas, na verdade, na minha linhagem feminina ou na minha linhagem masculina, isso também existe como acontecimento, como tema, como assunto. Então, a gente começa a entender que esses pontos, esses padrões e esses temas recorrentes, mais do que eles serem biológicos ou serem culturalmente ou experiencialmente adquiridos, eles vão precisar ser cuidados e olhados, né, e trabalhados. Então, acho que agora é interessante também, porque às vezes, quando a gente fala de autossabotagem, né, e das lealdades invisíveis, a gente também está falando de respostas que a gente dá muito mais na reação do que é muito mais inconsciente, porque assim, o que a lealdade invisível acredita é que existe um inconsciente coletivo daquele sistema. Então, que aquela família tem um inconsciente coletivo onde as experiências vivenciadas por aquela família, por aquele sistema, de certa forma, são armazenadas e são transferidas de geração para geração, né? A epigenética, por exemplo, tem várias experiências, por exemplo, eles têm uma pesquisa que eu também gosto de trazer bastante, que é
eles estudaram sobreviventes do Holocausto, que nessas sobrevivências tiveram uma série de traumas. E esses traumas literalmente modificaram seus DNAs e modificaram a sua biologia, né? O seu próprio corpo. Essas memórias dessas vivências, desses traumas ficaram registrados aqui. E essas mudanças genéticas, elas foram encontradas até 3 gerações à frente dos sobreviventes do Holocausto. Então, esses descendentes, existem relatos, por exemplo, de descendentes que ouvem o som de avião desde muito pequeno e reagem com muito medo, como quando os seus avós... E é inexplicável, né? É inexplicável, porque eles não passaram por aquilo, né? Eles não passaram por aquilo. Mas a reatividade deles é responder àquela marca, aquele registro biológico. Então, quando esses terapêuticos que desenvolveram a lealdade sistêmica começam a observar esse tipo de situação acontecendo, né? Eles começam a registrar isso e falar, não, mas calma, tem alguma coisa aqui. E tem algo que está determinando, muitas vezes, a vida das pessoas. É como se a gente estivesse entregando a nossa autonomia, entregando a nossa decisão sobre a nossa própria vida. Então, assim, para quem está nessa busca, né, de romper determinados padrões, de responder de uma maneira mais positiva, de não cair em determinados ciclos ou determinadas situações que vira e mexe você se encontra, né? Porque esses são casos, são os verdadeiros casos para serem constelados, né? Aí, então, realmente é olhar para buscar olhar para essa origem, e aí existem algumas formas e a técnica para se trabalhar isso, né? Muito legal. Quando você falou do Holocausto, eu lembrei daquele material que a gente estava trabalhando, estava falando, que ele fala muito nisso, e não necessariamente você transmite o papel de quem foi oprimido, também do opressor, porque ele fala, nesse caso específico do Holocausto, ele falou, teve muita gente que carregou essa dor do que assim, nossa, meus antepassados passaram por tudo aquilo, tiveram aqueles sofrimentos, os traumas. E aí você fala, já tem no gene, tem na história que vai passando de um para o outro, mas como também eles viram muito isso das pessoas que foram quem causou o sofrimento, né? Daqueles que trabalhavam no campo de concentração, daqueles que decidiam quem morria, quem não ia, as formas, porque aquela culpa, aquela questão de falar assim, nossa, eu fiz uma coisa ruim, ou meus antepassados fizeram uma coisa ruim, a gente merece ser punido. Isso também acaba ficando dentro desse sistema, né? Então, não necessariamente é só de falar assim, nossa, minha família sofreu muito, ela fez sofrer, ela tomou uma oportunidade que não devia, né? Ela fez algo que não devia, e isso vai carregando nisso em muitas gerações e muitos anos, né, Flávia? Muito, muito interessante. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, por isso que eu gostei muito. Isso não é racional, isso não é consciente. É importante também, isso fica claro, que a gente está trabalhando, quando esse invisível da lealdade é o inconsciente, né? Tá num lugar que é mais oculto, que é mais... tem a ver com... Por isso que tem a ver com padrões, com hábitos, né? Com certas respostas que quando você vê, você já fez, ou já falou, ou já respondeu daquela forma, naquele padrão, né? O Adriano aqui está perguntando, Flávia, o Adriano perguntou se existe alguma técnica para tratar essa herança, né? Falou até de regressão ou outra coisa.
A técnica que, enfim, que é o que eu trabalho são as constelações sistêmicas. Mas não só as constelações familiares, mas também as constelações estruturais, enfim, constelações organizacionais. Então, tem algumas técnicas, sim. Eu já passei por sessões de regressão, mas não tenho essa técnica, não é a minha abordagem, né? Alguns traumas, porque assim, uma coisa que eu acho que é importante do que você trouxe e que tem a ver com a pergunta do Adriano, Uhum. é que as respostas que a gente dá, às vezes são respostas querendo ficar. Uma possibilidade seria: eu quero ficar no lugar da minha mãe. A minha mãe está morrendo de câncer, a criança diz: não, eu quero ir com ela. Eu quero ir e quero que ela fique. Então, às vezes a criança adoece, né? Existem outras respostas que são que a gente vê, por exemplo, é bastante comum isso acontecer em relacionamentos. Por exemplo, para padrões de uma sequência de traições, né? A gente diz que a traição já está na consequência, ela já está mostrando um padrão de algo que foi feito, que foi situacionado muito antes. Mas existem aquelas reações, aquela lealdade invisível, que eu vou contra tudo o que foi, como foi. Uhum. E aí eu crio uma resistência aquela situação. Aquelas situações, aqueles acontecimentos. Uhum. Então, vou dar um exemplo que me veio aqui agora. Por exemplo, famílias muito religiosas, que têm padrões onde a religiosidade, a disciplina religiosa, a religiosidade, ela foi vindo e sendo... perceba, eu não estou falando de espiritualidade, nem estou falando que a religião... Eu sou uma pessoa religiosa, mas eu também acredito que a religião e a religiosidade, ela precisa ser uma escolha. Então, quando ela é imposta por gerações, vai haver uma geração que vai agir na resistência daquela cultura, daquele padrão. Então, existem muitas formas, na verdade, da lealdade invisível se manifestar. Uhum. E aí a gente precisa entender qual é a questão que está sendo trazida, né? E também é importante dizer que nem todo tema é lealdade invisível, nem todo tema constelar é uma lealdade invisível, né? Uhum. Mas a gente estava falando também sobre autossabotagem, que é mais ou menos como se fosse alguns sinais disso, né? Que é quando você se impede de ser feliz com o seu sucesso, você se impede, né? Tem pessoas que têm uma capacidade enorme de realizar, de fazer, de ser bem-sucedida, mas ela sempre se coloca em uma área da vida dela que ela não vai dar certo, como se a gente tivesse que excluir, você não pode ser feliz totalmente, né? Se eu sou muito bem sucedida na minha carreira, eu não vou dar sorte no amor, porque eu tenho que sofrer por alguma coisa, né? E isso não existe, a gente pode ser pleno, a gente pode estar bem com todas as áreas. E as pessoas meio que se autoimpõem isso, né? Então, por isso que a gente associa a autossabotagem, porque é um sinal de que como é que você faz para se segurar, não só o sentimento de culpa de estar vivenciando um momento bom ou algo bom na sua vida, como de você agir para que as coisas boas não cheguem até você, né, Flávia? Eu acho muito interessante. É bem importante essa sua fala, Dani, e essa complementação sua, porque às vezes a gente tá com tudo, né?
mas a nossa energia é como se a gente estivesse com um peso em cada perna, nos ombros, né? Então, às vezes é interessante que às vezes o próprio corpo chega num ponto para algumas... porque assim, normalmente a gente está falando de situações de conflito, de traumas, de violência, acidentes, quer dizer, coisas muito marcantes, né? A gente não está falando de uma... O que é capaz de gerar um padrão no sistema, no grande sistema, né? Que passa intergeracional, como é o caso das lealdades invisíveis, é uma sabotagem muito profunda. Então, normalmente a pessoa vai se dando conta quando alcançou o corpo dela. Então, quando ela sente dores no corpo, adoece, atinge, não consegue produzir, né? Não consegue cumprir a sua função social, né, no mundo, a sua se sentir contribuinte, né, para a sua vida. É como se o fluxo da própria vida tivesse interrompido. Você que segura, né? O pior que é isso, né? Você que tá segurando ali o caninho para fluir isso, né? E aí ele perguntou aqui também se a constelação ela identifica e liberta ou só o identifica? Qual o processo para se libertar desses padrões de reconhecimento? Antes da Flávia falar, eu só queria falar, eu fiz a constelação, né? Eu mencionei aqui no começo há 3 meses. E o que eu achei bacana, dar um depoimento do que eu achei bacana sobre isso, é que realmente você vai para constelar, no meu caso eu constelei ansiedade, né? Tem um processo de ansiedade muito severo, aí eu tive. E dentro dessa constelação, ela vai aparecer esses elementos, né? E o que eu achei muito interessante, que a Flávia estava falando agora, do corpo, do sentir, uma das coisas muito bacanas desse processo é que você tem reações físicas de acordo com cada elemento que aparece na sua constelação. Claro, o elemento ele vai variar para cada pessoa e vai variar pelo que você tá constelando, né? E aí você começa... É muito fácil de você identificar aquilo naquele momento que você está querendo resolver e você está conectado com aquilo. Então, você tem reação física, você começa a ter memórias, né? Muitas coisas, eu acho que para cada um deve ser diferente, né? Mas é muito forte essa parte de identificar, né? E essa questão, né? Quem vai responder é a Flávia, mas para mim, assim, o conhecimento, ele é poder. A partir do momento que você identifica, inicia um processo para você trabalhar. Porque ninguém vai conseguir... Eu acho que não tem nada no mundo que vai desligar uma chave dentro de você e falar assim, olha, foi isso que aconteceu, você não vai mais sentir. Porque a gente entra no campo do sentimento. Mas a partir do momento que você tem essa identificação, a partir do momento que você reconhece aquilo, o problema é que a gente fica escravo do que a gente não sabe, né? Então, se você não sabe, você não resolve. A partir do momento que você começa a identificar aquilo, é um processo. E aí, depois eu estou no meu 3º mês pós-constelação, eu ainda tenho aquilo reverberando dentro de mim em coisas, né? Em pontos específicos que vai se complementando. Então, eu estou evoluindo depois daquilo, né? Então, qualquer um que falar assim, não, olha, eu vou resolver seu problema em 7 dias, né? Traga o seu amor em 7 dias. Não, alguma coisa assim. Não dá para fazer isso, né? É um processo todo. Então, minha opinião. Agora, Flávia, você que é a especialista do assunto, você pode responder. A constelação identifica e liberta. Sim. A constelação, ela identifica porque ela olha para a origem e sim, ela tem o poder de liberar quando se alcança uma constelação bem-sucedida, ela libera, né? Então, o que seria uma constelação bem-sucedida? É uma constelação que conseguiu chegar na origem daquela questão, né? Do que está sendo trazido, reconhecer o que está emaranhado, desordenado, fora de ordem, excluído, e harmonizar esse sistema. E nesse sentido, ela libera, gera fluxo e traz. Então, assim, eu gosto
uma coisa que a constelação ela é generosa em muitos pontos, né? Um dos pontos que ela é generosa tem a ver com o que a Dani estava trazendo, que é a possibilidade de eu me conectar com um sentir e com uma percepção e com uma sensação e ter essa percepção, essa sensação e esse sentir transformado durante a sessão. E nessa transformação, eu crio uma nova memória. Então, é como se eu me bebesse, me imbuísse de uma nova memória que, então, consciente, eu posso me conectar a ela. E me ajudar a caminhar, então, nos processos de reorganização do sistema no próximo período. Porque a constelação, ela tem um processo de intervenção e harmonização, mas ela vai reverberando no sistema por até 2 anos. Então, e aí eu costumo dizer, olha, quanto mais profundo, quanto mais estruturante do ser é a sua constelação, o tema, o que você está trazendo, mais você vai precisar desse ciclo longo para que a constelação conclua todas as suas transformações. E se for algo mais superficial, por exemplo, existem constelações para tomadas de decisão, né? Eu mudo de cidade ou não, né? Você pode fazer uma constelação para uma decisão que é mais imediata e também está mais numa superfície. Isso, claro, vai ter um ciclo muito menor. Agora, o tipo de intervenção, né? O tipo de processo terapêutico que a gente está abordando aqui, que tem a ver com as lealdades invisíveis, intergeracionais e autossabotagem, normalmente é um ciclo longo de reorganização do seu cotidiano e do seu sistema. Mas na sessão você já entende, você já identifica, e você já entendeu também. Eu também gosto de falar, né? Informação consciente para ação consciente. Então, você já sai dali com algum ferramental para te apoiar nesse processo de transição. Que não é que significa a liberdade, mas significa a manifestação da liberdade, da sua liberdade, porque você muda as suas relações, muda a sua perspectiva do mundo, muda a sua... Então, as coisas em volta vão mudando também. Uhum. E aí, quando você... Ele também perguntou, né? Que quando você trabalha com isso, essas lealdades, ela faz quebrar os padrões futuros também, né? Quando você consegue Sim. trabalhar isso? Sim. O que é convencional dentro dos processos sistêmicos, e quando a gente fala do sistêmico familiar, é que seriam 3 gerações antes, você, e 3 gerações, a sua geração, e 3 gerações à frente. Então, seriam 7 gerações ao todo que seriam tocadas, que são tocadas pelo processo da constelação. Mas eu já vi, por experiência própria, assim, eu mesma me constelando, já vi constelações e já constelei questões que eram muito mais antigas, que estavam falando de muito tempo. Não eram só 3 gerações, né? Então, e sim, se a sua geração, né, se você se libera, certamente os seus descendentes vão se liberar também, né? Fantástico. Olha, precisamos nos cuidar para preservar nossas gerações futuras, né? Não passar esse peso aí para os nossos amados aí que vem depois da gente, né? Muito, muito bacana. E Flávia, quais são as dicas aí? O que a gente pode fazer para, não sei, minimizar?
o que é falado para a gente poder resolver isso, né? Essas sensações, essas coisas que geram, né? Esses impactos que tem a autossabotagem, a lealdade invisível. O que a gente pode fazer para isso? O primeiro passo é reconhecer reconhecer isso que é aquilo, né? Às vezes a gente precisa que um determinado padrão nos incomode muito para a gente ir atrás dele, né? Uhum. Digamos que fica pior, é ruim olhar, mas é pior não olhar, né? Às vezes a gente precisa chegar nesse limite para cuidar, para fazer alguma coisa, né? Então, a minha orientação é, se você não necessariamente você precisa chegar nesse limite, né? Às vezes você reconhecer que tem algo que está te satisfazendo, algo que às vezes já chegou no corpo, ou já chegou no emocional, que está interferindo nas relações, enfim, sempre tem algo a ser visto, né? Então cuide-se, né? Tome consciência, reconheça, jogue luz, né? Um outro passo é jogar luz, se abra. Sim, você pode ter a ajuda externa, você não precisa resolver tudo sozinho. Tenha coragem de olhar, né? Tenha coragem de realmente enfrentar mesmo e se superar, né? Eu digo, se coloque em processo, né? Em processo de cura, né? Se regenere mesmo, né? A autorregeneração, ela é um passo importante. A regeneração das relações, a regeneração de si mesmo, né? Das emoções. A outra coisa, acho que a Dani trouxe isso já, mas eu quero reforçar, que é interromper ciclos, né? Uma forma muito eficiente e que tem a ver com a coragem, né? O agir com o coração. Então, você de fato fazer uma intervenção para quebrar determinados ciclos e determinadas situações que não estão te fazendo bem, né? E aí cuidar, por exemplo, sentimentos de culpa, muitas vezes, às vezes, existem algumas formas de depressão, existem alguns padrões de autossabotagem, por exemplo, quando você tem tudo na sua mão, mas tem algo que não te deixa evoluir mesmo. A gente já falou disso aqui. Então, tem muitas formas de se reconhecer, né? O buscar ajuda, buscar sair desse ciclo, que é um ciclo de sofrimento, no final das contas, né? E é engraçado que às vezes é difícil a gente abrir mão do sofrimento, né? É muito fácil a gente falar que, não quero sofrer, eu quero mudar, eu quero fazer. Mas às vezes é difícil mesmo, porque isso vai entrar naquela questão de falar assim, eu não vou me sentir mais pertencente àquilo, né? Então, às vezes, realmente é colocar as coisas no seu devido lugar, né? E colocar essa questão dos papéis mesmo, né? Eu acho que a maneira mais bonita mesmo de você honrar o sofrimento das pessoas é você indo contra aqui, não contra, né? Você fazendo ao contrário, sendo feliz, se permitir sendo felizes, né? Então, muitas vezes acontece, eu já vi casos assim, né? Porque a minha mãe ficou viúva, né? Eu perdi meu pai, a minha mãe ficou viúva, eu era nova, mas acompanhei o sofrimento da minha mãe. Quando chega naquela idade que a mãe da pessoa tinha,
ela começa a passar muito mal, né? Ela começa a ter problemas, começa a sentir coisas que ela não sabia o que era. Tem Conscientemente pessoas ela que não se sabia, mas separam, né? no sistema dela, ela estava associando que a mãe dela passou por aquele sofrimento. E assim, não é lógico, não é lógico, não é? Ela não quer achar, por exemplo, que a mãe dela ia esperar isso dela. Nunca a mãe dela ia esperar isso dela. Mas é meio assim, que é o padrão que eu conheço. Né, a história que eu conheço. Então, a gente, às vezes, quer repetir algumas histórias que a gente não precisa. A gente tem que dar um final feliz para as coisas, né? Então, é muito bacana, né? Eu vi aqui, a Rê colocou aqui autorregeneração, isso é realmente fantástico. Beijo para você, Rê. Ó, interromper ciclos, o Adriano aqui, sabotadores. E, assim, a gente tem várias coisas que nos sabotam, mas o pior somos nós mesmos, né? A gente reconhecer o que a gente faz? Então, ali também, vocês olhando na página da Flávia, aqui no Insta, ela colocou algumas dicas de sabotadores, né? Então, às vezes, a gente nem percebe essa questão de procrastinar algumas coisas, deixar as coisas para depois. Quantas vezes a gente não deixa algo que é importante para gente, que vai fazer a gente feliz? Eu falo assim, se eu realizar isso aqui, eu vou ficar bem, né? E aí, você deixa para depois. Você fala assim, não, mas tipo assim, é para mim, né? Eu vou fazer as outras coisas aqui que são até, às vezes até mais difíceis e você se deixa para depois porque você tá guardando aquela questão, né? A Rê também tá falando assim, olha, eu nunca pensei nisso, mas a minha mãe teve o câncer com 60 anos e aí isso mexe mesmo, ela vai fazer 60 anos e pode ser que inconscientemente ela já comece a brotar um medo de não saber do que, né? De, olha, minha mãe jovem, né? 60 anos, Sim. se foi e pode impactar na vida dela e a gente não para pensar nisso, né? E hoje em dia, né, Flávia, com tanta coisa acontecendo, com tanta correria, é tão difícil a gente olhar pra gente mesmo, né? É importante ritualizar esses momentos, né? A gente abrir espaço para seguir o nosso melhor caminho é honrar os nossos antepassados, né? O pertencimento, ele é um direito nosso. Nós nascemos com direito de pertença, né? E agora, tem a parte mais sutil das lealdades invisíveis é o equilíbrio entre o receber e o dar, porque a gente diz, olha, para que a vida tenha movimento, né, para que a vida evolua, para que a vida seja plena, para que ela frutifique, para que ela seja próspera, a gente precisa de movimento, de fluxo. Então, eu preciso receber, tomar a vida que eu recebi do meu sistema, mas eu preciso ir ao mundo com essa energia de vida que existe em mim, né? E aí eu honro o meu sistema. Então, e muitas vezes é aí que o bloqueio tá. Às vezes o bloqueio tá, às vezes no receber, às vezes porque eu não consigo receber o direito de viver. Às vezes o bloqueio tá no dar. Às vezes eu bloqueio, eu me saboto na realização, na minha própria realização e das coisas que eu vim ao mundo. Então, que é onde entra, por exemplo, a procrastinação, né? Então, que é um exemplo. Existem, né? É isso que eu estou dizendo, assim, a maneira como a autossabotagem vai se manifestar podem ser várias. Mas a gente cuidar de reconhecer, aí sim, reconhecer, mais do que identificar, né? Eu identifico e eu reconheço exatamente, é como se eu fizesse um 360 graus naquilo que eu identifiquei com detalhes. E dou lugar para aquilo que eu reconheço, né? Então, essas mudanças significativas, né? É a possibilidade também de ressignificar vivências, né? Que às vezes a gente olha, por exemplo, é muito comum que alguns traumas e algumas vivências na infância estejam cristalizadas numa perspectiva,
mas que quando a gente reolha para ela, revê, revisita, né? A gente tem a capacidade de ressignificar e mudar a nossa perspectiva e aprender com o que aconteceu. Enfim, eu acho que a gente tem uma... É isso. É, Acho que que tem tem muita uma... coisa, né, Flávia? Tem muita coisa. Eu acho que o que fica mesmo, né, a gente resumindo um pouco a conversa, é de parar para olhar mesmo o que te incomoda, né? E parar para dar uma olhada o que, que pode ter acontecido, porque assim, nem tudo, a Flávia apontou muito bem, nem tudo que a gente passa de sofrimento quer dizer que é uma lealdade invisível, né? A gente tem várias frentes para isso, né? Que podem ser. Mas, assim, algumas coisas, às vezes, são mesmo, né? Às vezes tem tanta gente, a gente brinca, né? Eu e minhas amigas, a gente fala assim, a gente tem dedo podre, e fala assim, porque é relacionamento, essas coisas. E, às vezes, olhar para isso mesmo, né? Se você, né? Se você, além da brincadeira, você acredita nisso mesmo, é pensar mesmo quais os relacionamentos que eu tô me tomando de base, né? O que eu conheço de relacionamento. Às vezes você olha coisas que são tão ruins que você propositalmente se coloca numa situação ruim para você não ficar mesmo. É uma forma de defesa. Eu não quero ter o relacionamento que meus pais tinham ou que meus avós tinham, com alguém tinha, alguém que eu tenho contato. E aí a sua maneira de proteger é sabotar as suas relações, né? O Adriano está perguntando aqui se vícios também podem vir de uma Sim, lealdade invisível. sim. Sim. Por exemplo, é muito comum em famílias de alcoólatra. Alcoólatra, né? Foi o que veio na minha Então, assim, cabeça também, o Flávia. O alcoolismo, ciclo. ele é hereditário, né? Já se sabe que o alcoolismo é hereditário. Mas quando a gente vai olhar para a história, né? Para reconhecer essa história, aonde iniciou, o que, que aconteceu, sempre tem algum outro padrão. Sempre dentro da visão sistêmica, o alcoolismo, eu estou trazendo o vício, mas Sim. trazendo o alcoolismo como um exemplo, mas isso se dá para todo tipo de vício, inclusive para jogo, por exemplo, às vezes até para pulsão alimentar também. A gente diz que é uma consequência, que já está na consequência, ela já é uma ação de resposta, ela não é a causa. Né? Uhum. E Então, aí também sim. identificando isso também ajuda, né, Flávia? Tentar buscar por que isso vem, né? Não só a questão da genética, né? Do que vem, que é o ato de beber, mas assim, o que tá dentro dessa família que tá fazendo isso para eles, né? A Elia de Paiva também perguntou se tem um tempo de intervalo para fazer entre uma constelação e outra, para outro tema, né? De uma constelação para uma próxima de outro tema. Sim. Bom, quem constela comigo, eu sempre sugiro não constelar em menos de 3 meses. Mas isso sou eu. Isso não são todos os consteladores que fazem essa orientação. A gente Você fica muito sensível costuma. mesmo, a experiência própria. Você fica muito. Se você ficar abrindo muitas coisas, você não consegue lidar, né? Eu sempre trago aquela imagem, ok, você jogou uma pedra no seu lago, vai reverberar. Se você joga várias pedras, você vai fazer uma onda muito Gigante, você nem maior. consegue nem ver. Então pode transbordar. Então, essa checagem de até onde você vai, ela é muito individual, né? Ela é com a pessoa com quem vai se constelar e não é uma orientação do constelador ou do terapeuta. Então, assim, eu também digo, olha, fica atento, porque a constelação ela vai reverberando e você vai ter retornos sobre a sua constelação. Então, perceba exatamente o momento de você constelar novamente, né?
fazer uma nova constelação. E quando, lembra, em algum momento do vídeo eu falei de um ciclo de 2 anos, né? De até 2 anos. Quando a gente faz uma outra constelação, a gente abre um novo ciclo, que em algum momento vai se potencializar. Sim. Né? Então, saiba bem, assim, é importante, sim, se constelar. Claro, se a constelação ela é bem sucedida, vamos dizer assim, você vai constelar uma vez um tema, e aquele tema ele vai já se liberar, né? se resolver, vamos dizer assim. Mas são como camada. Eu também gosto da imagem da camada da cebola. De você ir perfeito. Descascando a sua cebola, né? As suas camadas de autotrabalho, para chegar nessa integração. E a constelação, ela é muito generosa também. Então, acontece de você vir constelar uma questão, mas, na verdade, a sua questão é uma questão de fundo, muito mais profunda. Ou, às vezes, assim, a própria constelação mostra, a gente vai, entra no campo, entra no sistema, e aí começa a emergir os temas, você fala, bom, o que precisa ser trabalhado é isso, não é isso. Né? Então, tem a própria técnica, a própria constelação, ela é generosa em mostrar o que a pessoa dá conta de trabalhar. Né? Eu fiz isso uma vez, e eu conheço consteladores que fazem isso até com mais recorrência, porque eu ainda vou indo para os cantos, ainda vou tentando, mas às vezes a pessoa está bloqueando o próprio processo dela. A pessoa entra na constelação e questiona a constelação. E a constelação não acontece, a constelação barra. Nesse momento, eu também, como consteladora, também barro. Eu falo, não, interrompe aqui. Porque é o tempo, a pessoa tem um tempo para o trabalho também. Né? A Marcela colocou aqui, é um caminho sem volta. A mãe do Ravi, você já fez constelação? Fala pra gente aí, é isso que você tá falando? Que é a constelação, que é um caminho sem volta aí para fazer? Conta aí pra mim um pouquinho. Aqui, Brígida, beijo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. E eu queria falar também para vocês, pessoal, que eu combinei com a Flávia de a gente fazer uma live dessas por mês. Né? Então, a gente fazer toda a quarta semana do mês, né? Numa quarta-feira, para vocês lembrarem, não vai não ficar difícil. Na última quarta-feira, né? Que é a quarta semana do mês, a gente vai abrir esse espaço aqui às 8 horas. E aí eu quero pedir para vocês também, né? A gente, para falar desse tipo de assunto, falar sobre constelações, né? Falar sobre essa trilha de autoconhecimento. Então, aqui o que vocês gostariam de saber, né? Conta aqui pra gente, comenta aqui com a gente, ou lá mesmo no Instagram da Flávia, pra gente ir definindo esses temas, né? Participem aí, que eu acho que a gente tem bastante coisa que a gente pode conversar e se ajudar, né? Eu queria fazer um comentário. O Adriano trouxe interromper ciclos. Na verdade, não é interromper ciclos, é trazer saúde para os ciclos. Interromper padrões, ciclos de sofrimento. Se você está falando de ciclos de sofrimento, ciclos recorrentes, aí sim, a ideia é que a gente interrompa o ciclo de sofrimento para gerar um ciclo virtuoso, né? Um ciclo saudável. Então, assim, não é que a gente vai interromper todos os ciclos, muito ao contrário, a vida é feita de ciclos. Mas a gente trazer saúde, trazer fluxo para esses... Trazer conseguir vigor, identificar, né, também a duração desse ciclo, né? Porque o ciclo ele não é infinito, né? Então a gente está falando de um ciclo de sofrimento, identificamos, vamos parar e vamos gerar um ciclo novo, né? Ou a gente vai movimentar, isso vai depender dos casos, né? É bem bacana essa consideração, é verdade.
Vamos ver. A Eli estava falando de ler o livro antes de constelar. O livro da Flávia, ele fala de educação regenerativa. É maravilhoso, assim, é um tema muito, além de atual, muito necessário, né? Que o nosso planeta está precisando da nossa ajuda, da nossa atuação, né? Mas aí para constelar, não, né, Flávia? Não, não que não tenha a ver, mas Não, assim, não precisa, é um tema diferente, né? eu trago a visão sistêmica e as leis sistêmicas, mas para o contexto da educação e da aprendizagem. Ele não é um livro sobre a constelação, né? Muito em breve, assim, eu estou no meio do caminho de um e-book sobre constelação sistêmica, que busca responder as principais perguntas que eu recebo com muita recorrência sobre as constelações. Então, esse e-book deve sair, espero que não demore muito. Ah, legal. A Marcela tá contando aqui, ela já fez mesmo, é encantador, transformou a vida dele e da família. Maravilha, Má, também gostei muito. A Brígida tá falando que quer fazer, venha fazer, olha, eu recomendo. E a Regina, que mora lá nos Estados Unidos, ai, que saudade, Rê, de te visitar. Ai, morrendo de saudade. Dá sim, ainda mais agora nesse processo de pandemia, a Flávia está fazendo online. Eu fiz a constelação online e para mim foi muito bom, né? Eu recomendo sim. Então aqui manda um direct para a Flávia, né? Ela organiza a agenda dela e ela faz sim, eu super, super recomendo. Deixa eu ver o que mais. Sim, de novo, falando aqui online, dá para fazer sim. Hoje em dia é muito bom que a pandemia abriu portas para gente, para todos os lugares, né? Eu acho que é até recomendável mesmo, que é muito bom você estar no seu espaço fazendo essa abordagem para mim. Eu falo por mim, mas foi muito, muito bacana. Desde a pandemia eu só atendo online. É diferente o trabalho online do trabalho presencial, mas ele é tão efetivo quanto os resultados, os retornos que eu tenho tido enfim, os resultados. O que muda é a técnica mesmo, como a gente vai realizar o trabalho, né? Uma das mudanças maiores que entre o online e o presencial é que no presencial quem vai constelar fica passivo à sua constelação, ele assiste a constelação. No online, o constelado, né, a pessoa que vai, a constelada, ela é ativa, então a constelação passa por ela. Então, é isso, o que muda é a técnica, mas o resultado ele é tão efetivo quanto. Com certeza. Eu acho, quer dizer, eu já observei algumas coisas do presencial, nunca fiz, né? Mas o que eu achei interessante é porque as sensações passavam todas por mim, né? Então eu achei que para mim foi muito, muito rico mesmo, né? Ah, bacana. Flávia, mais alguma mensagem que a Eli? Olha, Eli, você me desculpa, porque pelo Instagram a gente não consegue saber. Não sei se é Elia ou se é Elia, mas assim, ele também falou que quer fazer a constelação, vai mandar um direct, né? E para o meu pessoal aqui, que eu vi que tem bastante gente que participou, siga a Flávia, né? Flávia Vivacqua no Instagram. Ela tem também o site dela, né? Tá no Facebook, no LinkedIn, mas tem sempre muito conteúdo bacana, né? Essa ideia de fazer a live de Lealdades Invisíveis foi de um post que ela fez, né? Que eu achei super interessante para a gente conversar aqui. Mas tem sempre muito conteúdo bacana falando sobre essa questão tão importante hoje que é o autocuidado, é a gente se observar, né? Isso que a Flávia fala, eu acho fantástico o que ela sempre fala, né? É você trazer, né, a ação, como que é? Para ação consciente, né? Você Informação consciente para ação esqueci a consciente. informação. A informação consciente para ação consciente é você dar luz aos seus, né, as coisas, né? A gente não pode mais deixar mais nada para debaixo do tapete. A gente tem que ter essa luz, né? Flávia Vivacqua, Rê, mas eu passo contato para você aqui no privado também, né?
É a Flávia Vivaco, o Instagram dela, mas eu passo para você. Ai, gente, olha, vamos encerrando aqui. Vou ver se a Flávia tem alguma consideração final, mas agradeço muito, foi muito bacana a participação de vocês, as perguntas, né? Passou, olha, Flávia, você acredita que a gente já está mais de uma hora aqui falando? Nossa, Eu nem percebi, né? Então, assim, olha, muito, muito obrigada a todos aí, a Érica também, que a minha prima aí comentou e eu não deixei passar aqui, mandou os coraçõezinhos, Maitê, todo mundo que entrou e colaborou com a live. Manda pra gente também, pode passar no meu, pode passar no Aline, vão te ver. E, quer dizer, né, ver você aqui nos comentários. E a Regina Marinha, ó, gratidão, muito bom mesmo, a Brígida. Então, assim, passa pra gente os temas que vocês se interessarem, né? Se vocês olharem algumas coisas lá no Instagram da Flávia, que quer saber um pouco mais, saber de constelação, né? É muito importante, assim, sabe? É de uma pessoa que já teve burnout, já teve ansiedade. A gente não precisa, é o que a Flávia falou, a gente não precisa deixar chegar ao extremo para a gente procurar ajuda. Então, se cuidem, observe o autoconhecimento. Eu acho que de tudo que a gente tem conversado, o autoconhecimento é a base de tudo, né? E escrevam aqui pra gente, conte comigo, o que vocês precisarem também aqui, que a gente vai trabalhando nisso. Um beijo enorme. Agora vê aí, Flávia, a sua mensagem final aí. Vou deixar você para falar por último. Eu comecei, você minha termina. mensagem, eu acho que eu faço coro com você, a sua fala, que é isso, né? Cuidem-se mesmo. O autocuidado e o aprendizado são presentes que a gente tem para sempre, né? São como pedras preciosas que a gente pode levar com a gente e tá sempre brilhando. E eu quero muito agradecer você, Dani, por marcar essa live, por sustentar essa live com as perguntas, com as participações. Quero agradecer todo mundo que esteve aqui, né? Que passou por aqui e que ainda está. E sim, a ideia é que a gente se encontre toda quarta-feira. A última semana, né? A quarta semana da quarta, é isso. A quarta-feira do mês, às 8 horas. Então, sempre trazendo algum tema. E aí a ideia é que quanto mais vocês perguntem e participem, mais rico vai ficando esses encontros. Perfeito. Obrigada. Muito de coração mesmo, né? Tanto meu quanto da Flávia, que nós somos muito coração. Então, contem sempre com a gente aqui. Obrigada a todos mesmo, gente. A gente se encontra mês que vem, então, hein? Vou esperar vocês. Tchau, gente. Boa noite. Até mais. Obrigada. Boa noite.